Seria essa pergunta. O que você acha que tá faltando pro Pro Clubes? Porque você tem modos como o Counter-Strike, como até o Rainbow Six, como o LoL, como outras modalidades que eu não faço a mínima ideia, não sou tão imerso nos esportes. Mas o que você acha que falta pro Pro Clubes dar esse estalo e virar? Eu acredito que mais pessoas com essa visão, que busquem trabalhar o Pro Clubes como negócio e você mostrar, de fato, para empresas, para stakeholders, para realmente quem quer investir no cenário, o potencial desse cenário, porque esse potencial ele existe, a gente já comprovou esse potencial. E você olhando algumas... Eu já, na época que eu joguei um pouquinho, obviamente, só joguei brincando, né? Mas... comparado, obviamente, a você e o Léo, não tem nenhuma comparação. Vocês realmente vivem, vocês ganham dinheiro, vocês monetizaram o jogo, vocês são realmente profissionais. Mas a gente vê como essa foto, o Santos Esportes entrar. A gente tem o Santos Esportes, você me corrija ou então fale outros que eu não lembro. A Van Liberty, na época, ela entrou. A Van Liberty entrou. A gente tem também Black Dragons entrou, que é uma outra. Ponto Frio chegou a ter uma... O Cruzeiro, agora, como você falou... O Cruzeiro não chegou a entrar, mas o Grêmio Esportes... Grêmio Esportes. Então, assim, olha quantas marcas de nome, de sucesso, até do futebol, que entraram de uma maneira geral. Tem outras? Fala aí pra gente outras. Tem várias. A Dragões da Real, que de certa forma é uma escola de samba. Que o Ceará, cheguei a jogar no Ceará Esportes, né, com o Thiago Moraes, o Matapato. Como Fortaleza, na época, chegou a fazer uma... A gente fez o primeiro campeonato cearense de futebol digital, eu tava jogando pelo Ceará na época, a gente transmitiu ao vivo no Facebook do Ceará e Fortaleza. A audiência deve ter sido... Foi absurdo. Virou matéria no Globoesporte.com. Depois a gente botou o FIFA Live, um dos principais influenciadores do cenário do Ultimate Team, jogando para clubes dentro do Ceará. É um potencial muito grande. Cara, você tem muita coisa a atacar, muita coisa a explorar, muita coisa para vender, marca para associar. Cara, o que falta então, resumindo, as pessoas pararem de ver como um simples jogo e encararem como negócio. Tem que encarar como negócio, mas aí a comunidade precisa entender que isso é um negócio e precisa respeitar quem tá fazendo o negócio. Porque no fim das contas o que a gente tá fazendo é provar que o Pro Clubes pode ser sim tão grande quanto outras modalidades de esportes. E posso ser sincero aqui, uma coisa com você que eu vejo com um grande potencial, mas eu só vejo com uma grande mudança. Então, eu acredito que o Pro Clubes ele possa virar um negócio muito mais lucrativo, e você que está ajudando nisso, e o Léo que está ajudando nisso, e eu de uma certa forma também ali no backstage, nos bastidores, eu acho que só vai mudar e só vai começar a crescer mais quando você tiver uma entrada de pessoas muito maior, você tiver uma captação muito maior. Porque talvez as pessoas que já jogam o Pro Clubes há muito tempo tenham a mentalidade e a visão de um jogo. Mas as novas pessoas que estão chegando já têm uma visão de negócio. Então, por exemplo, pegar pessoas que jogam desde 2012, legal, 2013, 2014, a pessoa já tem a mentalidade do jogo. Mas a pessoa que está conhecendo agora, se já for apresentado como um negócio, acho que seria muito mais fácil de você convencê-la que é um negócio do que aquela pessoa que começou desde o FIFA 12. Você acha que eu estou errado? Sem dúvida alguma, você está certíssimo. É isso, sabe? E é o que a gente está buscando construir, né? A gente criou o caminho, a gente criou um acesso por um valor muito acessível, que qualquer pessoa com uma nota, né, consegue entrar. E aí ela vai entrar e vai ter a possibilidade de, sim, estou falando da Network. Tá? Calma. Vamos, antes da gente falar da Network, que eu acho legal a gente falar, a gente tá igual o programa do João Kleber. Ainda não. Mas antes da gente falar da Network de uma maneira geral, eu acho interessante a gente comentar como é que surgiu isso. Sim. Porque como é que surgiu a Pro Clubes Elite, que foi a marca que a gente criou, né? O Clubs Elite. Como é que surgiu o Pro Clubes Elite, que foi uma marca que eu, que você e que o Léo a gente criou junto? Conta aí essa história. Então, a gente... você citou, importante citar o Stroll também nesse com certeza, processo. Com certeza. O Stroll é um cara que é o nosso sócio hoje, é uma pessoa também... melhor jogador da modalidade, né? É importante você ter o melhor jogador. Eu também tenho minha jornada, tenho minha trajetória. Você é um dos melhores jogadores, mas o maior influenciador. O Léo é hoje o cara ele é o grande jogador da parada. E a gente estava entendendo que o Pro Clubes estava precisando justamente ter essa mudança. E qual que é a principal barreira de entrada do Pro Clubes? A gente falou aqui, a gente tem o jogo mais vendido, o FIFA, o EAFC agora, ele é o jogo mais vendido de esporte do mundo.
Então, tem mercado, tem pessoas dispostas a comprar. Para você ter o FIFA, você precisa pagar R$300, quase R$400. Se for as versões, então, mais Ultimate, para ter acesso antecipado, você paga quase R$500. Sim. Então, é o público que tem acesso a comprar um jogo desse valor. E ainda são milhões de pessoas que compram um jogo desse valor. As pessoas se estressam muito jogando o Ultimate Team, o modo de X1, porque é um modo muito competitivo e com as suas complexidades. Não vou fazer juízo de valor sobre o modo aqui, porque esse não é o nosso foco. Mas o Pro Clubes faltava a ele justamente ser descoberto por muita gente. Quando você entra pela primeira vez dentro da aba Pro Clubes, você vai cair numa partida improvisada jogando com pessoas aleatórias e que você não vai ter nem a experiência de jogar um 11 contra 11. Então, às vezes a sua primeira experiência com a modalidade ela vai ser negativa. Você vai encontrar um cara que não toca bola, que sai correndo que nem moleque, maluco. Muitas das vezes é um garoto de 6, 7 anos que tá com um todinho na mão jogando e, poxa, e tá lá falando com a mãe dele. Então, não vai ser uma boa experiência se você entrar pela partida improvisada. Mas o foco é o seguinte: e se você cria conteúdo, constrói uma base, começa a atingir as pessoas que compram o EAFC, que é um mercado de milhões, e você mostra para eles, você pode jogar o Pro Clubes 11 contra 11, sendo apenas um jogador de futebol num campo, respeitando tática, num ambiente que você vai confiar, que vai ser seguro, que não é tóxico, que as pessoas se respeitam, vai receber dicas minhas e do Stroll, como eu mencionei, o melhor jogador do Pro Clubes na atualidade, o GOAT, o MVP, fale como vocês quiserem. A gente tem o Fallen do CS, que é o Stroll, e a gente tem o Gaules, que é você do Pro Clubes. Até em tamanho. Mas aí, o ponto é esse. Então, você consegue dar o acesso, criar essa jornada e essa trajetória para que o cara ele tenha a possibilidade de viver o Pro Clubes como ele deve ser vivido, se divertindo como eu me diverti na primeira vez que eu entrei no modo e fiquei 3 dias sem parar de dar risada e jogar e falando, a gente precisa jogar isso mais. Agora eu vou dar a minha visão dessa criação, tá? Como é que foi de uma maneira geral, até revelando um pouco pra concorrência, que a gente sabe que já começou a surgir, a concorrência vai estar de olho aí. Mas isso é bom, cara. Com certeza. Porque a gente vai falar da concorrência também, mas de uma maneira geral, o que aconteceu? O Marcelo, de uma maneira geral, o Marcelo tava pensando em produzir conteúdo, a gente fez amizade quando eu jogava um pouco, obviamente, como eu disse, nada comparado a ele e o Léo. E eu fiz uma amizade com o Marcelo em algumas vezes que a gente se encontrou. E o Marcelo ficou sabendo que eu estava trabalhando já com marketing, que eu estava consolidado, já com alguns clientes, enfim, tentando abrir minha própria agência na época. E o Marcelo me procurou falando assim, Manuel, eu quero começar a produzir conteúdo, só que eu preciso de uma assessoria, uma ajuda, de alguma maneira geral. O Marcelo sempre foi um excelente comunicador. E ele veio com uma ideia para mim, eu falei, Marcelo, vamos começar aos poucos. Vamos fazer com que primeiro você se acostume a criar conteúdo, que você consiga, de uma maneira geral, colocar isso na sua rotina, para que depois a gente comece, talvez, com uma mentoria, com algo do tipo. Então, o Marcelo ficou criando conteúdo por 1 ano e meio, né? Foi 1 ano e meio, basicamente? Acho que você começou no início de 2023? Sim, já estamos 1 ano e meio antes. Foi 1 ano e meio antes de lançar o primeiro produto. Antes de lançar o primeiro produto. Então, a primeira coisa que a gente fez foi o Marcelo construir essa base de audiência. Então, no início era só eu e ele. E aí, quando a gente foi lançar o primeiro produto, a gente se uniu com o Léo. O Marcelo e o Léo estavam jogando no mesmo time. A gente se uniu, começou a trabalhar. E o primeiro ponto, agora presta atenção nisso, concorrência. O primeiro produto que a gente lançou foi um produto de mentoria. Por que um produto de mentoria? Porque esse produto, ele é o que tem mais próximo com o Marcelo e com o Léo. E ele, automaticamente, para pessoas que já estavam conscientes ou que chegaram por meio desses conteúdos deles, eles os admiravam e eles automaticamente queriam jogar e estar próximos dessas personalidades que viraram tanto o Marcelo quanto o Léo. Então, qual foi o grande objetivo? O grande objetivo foi dar essa proximidade e dar o melhor da gameplay deles. Pronto, criamos a mentoria, criamos um primeiro produto validado. De cara a gente esgotou, a gente foi abrir 5 vagas, teve que abrir para mais gente, teve 8 pessoas na mentoria, com valor de R$1.000 para cada na época, que foi no meio do ano passado. E aí depois a gente começou a falar assim, legal, as mentorias estão todas lotadas, a gente está com uma demanda muito legal, fila de espera, a gente vai aumentar o valor, mas a gente pode fazer mais pelo modo. O que a gente pode fazer? E aí foi o que o Marcelo falou, que foi a criação da Network Pro Clubes Elite, que eu vou deixar ele falar mais um pouco sobre isso, mas a Network Pro Clubes Elite ela é basicamente uma forma da gente expandir o cenário. Você pode não ter R$1.000 para dar numa mentoria com o Marcelo ou com o Léo, agora o valor está R$1.500 uma mentoria, mas você tem R$50, que é o valor da Network, para você poder
começar no modo competitivo, para você jogar junto com outros players, como o Marcelo falou, de uma maneira saudável, não ser uma forma tóxica, de você respeitar a posição e de você viver a experiência do 11 versus 11. Então, a network, ela vem muito disso. Peraí. Não vai embora, não. Se você acabou de assistir esse corte, dá o like, comenta, interage aqui com o vídeo para ajudar a gente e dá uma olhada aqui no canal de corte. Se você gostar de outro, acompanha, ver se te interessa ver mais alguma coisa. E claro, o episódio completo desse corte que você acabou de assistir está disponível já no canal oficial do podcast Bússola Profissional. Te espero lá.